Olá pessoal, eu sou a Andres, professora de arte, e hoje nós vamos trabalhar com arte moderna, parte 2. Ou seja, nós vamos conhecer um pouquinho sobre os artistas, né? E a questão das suas linguagens visuais que envolveram a Semana de Arte Moderna de 1922 em São Paulo. Então, artistas modernistas, né? De início, nós vamos observar aqui, né, que a Semana de Arte Moderna, como ela aconteceu durante uma semana, de 13 a 18 de fevereiro, ela trouxe diversas consequências para o Brasil, envolvendo uma questão artística, certo? Muitas pessoas aprovaram esse novo tipo de arte, mas muitas pessoas reprovaram, não gostaram do estilo, das cores, envolvendo a questão, certo, do Brasil em si, né, trabalhada por esses artistas. Então, a Semana de Arte Moderna de 1922 não aconteceu de repente, né? Ela aconteceu através de um lento processo, né, de estudos, de pesquisas e reuniões onde diversos artistas e escritores participaram, certo? Para que esse dia, né, tivesse ocorrido, esse momento em si voltado à questão da arte brasileira. Ela foi preparada aos poucos e desde o início do século, né, do século XX, por uma sucessão de acontecimentos. Como já falei, né, reuniões e estudos baseados na temática brasileira. O nacionalismo e o regionalismo ansiavam por uma nova arte, um novo tipo artístico com temas totalmente voltados para o Brasil, né? Deixando de lado a arte europeia. Na literatura, na música e nas artes plásticas, né, foi as linguagens que se envolveram profundamente com essa pesquisa, com esses estudos, valorizavam, né, a questão de buscar a valorização das raízes nacionais a partir do internacionalismo na expressão artística do movimento da arte europeia. Então, eles queriam quebrar, né, deixar de lado os estudos e a arte totalmente voltada à arte europeia e trabalhar com a arte com temática voltada ao Brasil, certo? Onde apresentasse as cores da bandeira principalmente, certo? E a temática totalmente brasileira. Então, participaram da Semana de Arte Moderna de 22. Semana de 22 ficou conhecida por conta, né, do ano que ocorreu, então foi 1922. Então, eles chamaram, né, apelidaram em si de Semana de 22. Então, escritores, músicos, artistas e arquitetos de São Paulo e do Rio de Janeiro, né, eles se uniram e fizeram todo, né, a questão do aperfeiçoamento dos trabalhos e deram início a essa bela exposição de arte no Teatro Municipal de São Paulo. Em seguida, né, nós vamos conhecer um pouquinho agora sobre os principais artistas, certo, que estavam lá presentes nessa exposição, certo, que de uma forma introduziu essa nova arte em busca de trabalhar com temas totalmente brasileiros, deixando de lado, quebrando, né, a regra de trabalhar com temas acadêmicos voltados à arte europeia. Então, nós temos aqui de início o Lázaro Segall, né? Ele não era brasileiro, mas chegou aqui ainda criança no Brasil, e aí ele se considerava uma pessoa, né, um cidadão brasileiro, e ele influenciou muito nas pesquisas, né, juntamente com Anita Malfatti. E aí eles iniciaram nesses estudos e foi a partir dessa exposição dele, com Anita, que se iniciou a pesquisa e a produção para a Semana de Arte Moderna de 1922. Ele foi um pintor lituano, radicado no Brasil, sendo precursor do expressionismo, ou seja, ele iniciou o processo do estudo da pesquisa do expressionismo através de suas obras, porque ele trabalhava muito a expressão e ele relembrava muito a época, né, da sua infância, quando ele passou, né, por períodos de sofrimentos, de angústia. Então ele trabalhava muito isso em suas pesquisas, em suas obras, em suas pinturas, no caso. Era comedido em seus traços, em suas cores e em suas representações. Em 1923, radicando-se definitivamente em São Paulo, né, onde em 1924 ele realizou sua amostra individual, ou seja, até então ele viajava, né, para outros países em busca de estudos, de novos conhecimentos, novas técnicas. E em 1923 ele acabou ficando aqui definitivamente em São Paulo
e no ano seguinte, em 1924, né, ele realizou sua amostra individual, ou seja, todo o processo de criação dele durante os períodos de viagem, certo? Ele mostrou, através dessa amostra, né, ele apresentou ao público brasileiro. Ele realizou a decoração do pavilhão de arte moderna e também nessa época deu início às pinturas de temática totalmente brasileira, onde ele apresentava temas ligados à questão de mulatas, a favela e as bananeiras, certo? E dessa época nós temos aqui a obra seguinte, que é o Morro Vermelho, né, que foi uma produção dele, onde ele destacou a questão de temas como a negra, né, coisas ligadas à questão das favelas em si, do Brasil, do nosso país. E aqui nós temos uma imagem, né, de Ilan Segal. Essa obra foi pintada em 1926, certo? E ele mostra um pouco dessa questão de cores brasileiras, né, e da temática do nosso país. Continuando, nós temos aqui Anita Malfatti. Ela, juntamente com o Ilan Segal, né, elas marcaram o início do modernismo no Brasil. Então, a Anita foi uma das mais importantes artista plástica brasileira da primeira fase do modernismo, representando pela Semana de Arte Moderna de 1922, onde apresentou seus trabalhos. Então, ela, né, viajou muito durante sua fase de artista inicial, estudou no exterior, na Alemanha e nos Estados Unidos, e lá ela buscava, né, aperfeiçoar seu trabalho, sua técnica e buscar novos estudos para trazer, né, aqui no Brasil, só que trabalhando com temas totalmente brasileiros. E ela teve uma influência diversificada em sua pintura por conta dessa questão de integrar a novos tipos de artes. Em 1917, Anita Malfatti realizou uma exposição artística muito polêmica, né? Essa exposição aconteceu aqui no Brasil. Ela foi inovadora e ao mesmo tempo revolucionária, né? Durante essa exposição, Anita ainda pensou em parar, né, de pintar, porque ela sofreu muitas críticas duras do seu trabalho. Só que ela foi amparada por diversos artistas brasileiros, como Di Cavalcanti, Canto Portinari. E aí ela conseguiu, né, seguir em frente por conta desse apoio desses seus colegas. As obras de Anita, elas retratavam principalmente os personagens marginalizados, né, as pessoas que eram excluídas da sociedade, podemos dizer. Então, causou desaprovação dos integrantes das classes sociais mais conservadoras. Eles odiaram, né, a temática da obra de Anita. Como é que ela deixa de trabalhar algo voltado a uma sociedade mais, né, visualizada, entre aspas, para trabalhar com pessoas marginalizadas, né, dos centros urbanos que não era tão trabalhado naquele período. Aí em seguida vocês vão ver aqui uma obra de Anita, que é A Boba. Ela iniciou em 1915, finalizou em 1916, e aqui nós temos uma imagem, né, dessa artista que mudou a arte do nosso país durante o século XX, né, o início do século XX. Essa boba aqui dela foi muito criticada pela questão das cores, né, que ela aplicou o amarelo, o verde. Então, a pele, se vocês observarem, né, tem um aspecto amarelado. Então, as pessoas criticaram porque você deixa de seguir a regra acadêmica, que a academia, ela fazia com que os artistas seguissem a regra de trabalhar a questão da figuração, né, de trabalhar a realidade em si, o tom de pele natural da pessoa, para trabalhar com temáticas que mudaria, né, a questão da tonalidade da pele para um tom amarelado. Então, começou a partir desse momento, né, a receber outras novas críticas que deixaram seu trabalho em si um pouco balançado. Continuando, nós temos aqui Di Cavalcanti. Di Cavalcanti também foi um extraordinário pintor, né? Ele foi o artista que produziu o catálogo, a capa do convite da exposição de Semana de Arte Moderna no Brasil, né? Então ele foi o responsável dessa criação. E eu mostrei isso para vocês na outra videoaula, certo? Ele foi um pintor brasileiro do modernismo. Além de desenhista, foi também ilustrador, caricaturista e muralista, né? Ele fazia diversos murais pelas cidades do Rio de Janeiro. Viveu na Europa e conheceu os artistas mais famosos da época, como Picasso, certo? Pablo Picasso e Matisse, entre outros. Em 1940, sua arte conquistou espaço na pintura brasileira, ou seja, ele ganhou autonomia, né? Ganhou
público, as pessoas começaram a gostar do seu trabalho, né? Então ele ganhou espaço para trabalhar essas temáticas dele. Então ele destaca sempre nas suas obras a Princesa da Mulata, e também destaca as questões de pessoas que residiam em favelas, como no Rio de Janeiro e em São Paulo, as pessoas que não eram, né, que eram na verdade deixadas de lado pela sociedade. De Cavalcante mostra o Brasil, né? Ele mostra as pessoas que sofrem muito preconceito, certo? As pessoas marginalizadas. Então ele trabalha essas temáticas. São personagens que lembram pessoas nas cidades litorâneas do nosso país. Seus trabalhos sempre apresentam cores vibrantes, certo? E temas típicos do Brasil. Fizeram que a arte, né, desse grande artista tivesse destaque através, né, de outros movimentos também da época. Em seguida, vocês vão observar aqui, né, nosso de Cavalcante e uma de suas obras, Cinco Moças de Guarda de Quintar, né, que mostra essa questão de cores vibrantes e as personalidades, certo, de favelas, de pessoas deixadas um pouco de lado, né, em si, pela sociedade, digamos. Continuando, nós temos aqui um outro artista, né, ele foi um escultor, um belíssimo escultor, certo? Victor Brecher, ele foi, né, um artista ítalo-brasileiro, foi renomado, né, no caso, fez parte da vanguarda artística, ou seja, a vanguarda como o expressionismo, o cubismo, o impressionismo. Então ele estava incluso nessas vanguardas artísticas durante a primeira metade do século XX. De fato, ele foi o principal responsável pela iniciação da escultura brasileira no movimento modernista internacional, né? Então ele deixou diversas obras aqui no Brasil que representam essa questão da arte moderna que estava iniciando aqui no nosso país. Em 1923, o artista recebe uma encomenda do governo do estado de São Paulo, que é uma escultura bastante conhecida, né, por muitas pessoas e principalmente pelas pessoas que residem em São Paulo. No caso, é o Monumento das Bandeiras, certo? A qual levaria mais de 30 anos para ser concluída. Este monumento foi inaugurado em 1953 e está exposto no Parque de Ibirapuera, em São Paulo. Então você observa que essa encomenda foi feita em 1923 e ele só conseguiu entregar no ano de 1953, porque é uma obra majestosa, né? Ela é enorme, ela é belíssima e levava tempo mesmo, certo? Levava a questão como é que eu posso falar para vocês? Da calma, fazer as coisas aos poucos, para não sair nenhuma, né, uma obra mal feita, certo? Então o processo tinha que ser lento, porque era, certo, um monumento grande e belíssimo, como ele representou aí sua escultura. Então, o Victor Brecher, ele faleceu em São Paulo, no dia 17 de dezembro de 1955, certo? Vítima de um infarto, mas durante o decorrer de sua vida como artista, ele testou diversos trabalhos, certo? Belíssimos. E vocês vão ver em seguida, a obra Monumentos às Bandeiras, né? Que foi essa aqui que levou um tempão, vários anos para ser concluído, certo? E nós temos aí a imagem de Victor. Então é uma obra oponente, né? Grande, robusta, utilizou basicamente a questão de pedras e mármores na produção, certo? Dessa grande escultura. Cândido Portinari, né? O pintor que retratou o Brasil, conhecido como pintor do Brasil, né? Pintor brasileiro, nasceu numa fazenda de café perto da cidade de Brodowski, em São Paulo. Então sua infância, né? Ele passou durante pintando o que ele via, o seu dia a dia nessa fazenda de café. E ele destacou muito, né, a vida dos escravos, com a obra O Café, que ganhou grande renome, né, durante a sua carreira como artista. Seus pais eram imigrantes italianos e eram colonos nessa fazenda, né, trabalhavam nessa fazenda. Aos 15 anos, ele foi estudar na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, né, a escola muito famosa e recebia diversos artistas para, né, incluir na vida, né, artística daquele período. Então, muitos escultores, muitos pintores, eles adentravam, né, eles participavam dos estudos dessas escolas de belas artes e muitos ganhavam prêmios pelas práticas que eles produziam, né? E esses prêmios eram o quê? Viagens a Paris,
certo? Eram cursos premiados para um outro estado para aperfeiçoar a técnica deles, né, durante sua carreira de artista. Ele viveu com muita dificuldade, né, no início da sua carreira, principalmente quando ele foi morar e estudar em outro local, né, quando ele chegou na Escola de Belas Artes, mas ele enfrentava a vida, né, com garra e ele conseguia vender seus trabalhos e superava isso. Em 1928, ele conseguiu, né, através de um belíssimo trabalho, foi premiado em um concurso e ganhou a viagem à Europa. Ele foi, né, viajar para estudar. Eles eram premiados pelos seus trabalhos belíssimos. Morreu em 1962, vítima de um envenenamento crônico causado pelas tintas. Né? Claro que ele sabia da causa, da consequência que ele estava, né, sofrendo. O médico avisou, pediu até que ele parasse de pintar, certo? Porque naquela época as tintas eram produzidas com chumbo e esse chumbo afetou a saúde de Cândido Portinari, desculpa. E por conta disso, né, ele vinha sofrendo, né, no decorrer das suas pinturas. E durante o período que ele sofreu mais foi durante a pintura da obra Guerra e Paz. Né? Ele chegou a não finalizar um dos painéis, né? Mas aí o pessoal em si da família conseguiu que terminasse essa obra. Porque eles, mesmo sofrendo mesmo sabendo do mal que ele corria, né, do sofrimento em si, que ele poderia morrer a qualquer momento, ele resolveu continuar pintando, porque disse que a vida dele, né, era pintar, era ser artista. Deixou mais de 5.000 obras, entre eles, essas obras eram painéis, afrescos. Afresco é quando eles são pintados em gesso, em uma camada de argamassa, murais, pinturas, desenhos e gravuras. Ele retratou basicamente o aspecto da vida brasileira, né? A pobreza, a fome, certo? O sofrimento. Vamos ver em seguida, algumas das obras de Portinari. Nós temos ele aqui em destaque, certo? E nossa obra, O Café, que marcou a sua infância, né? Ele retratou muito essa colheita. Vocês podem observar o pé grande do escravo, né? Porque representa o pé no chão, né? As pessoas que trabalhavam com força, com garra. E ele mostra aqui, né, o que ele via, ele retratava o que ele vivia naquele momento, né? Que ele conseguia visualizar. Então, ele foi marcado por esse trajeto de trabalho assim, relacionado à escravidão, certo? Em seguida, nós temos uma outra obra também que marcou muito a sua carreira como artista, que foi Os Retirantes. Então, no decorrer, né, da sua infância, quando ele ficava na fazenda, ele via muitas pessoas, muitas famílias saindo, né, das suas casas, deixando suas casas, para ir em busca de uma vida melhor. Então, saíam família, pais com 2 filhos, a mãe, né, em si, da família grávida. E ele via muito esse sofrimento, passando pela fazenda, né, onde ele residia, onde ele morava com a família. E aí, em 1944, ele retratou essa pintura, né, que exibe uma família de retirantes, emigrantes nordestinos, que estão se deslocando de sua terra a fim de fugir da seca, né, da fome, da miséria, da falta de perspectiva, né, de melhoria de vida. Gente, isso aí a gente vê com frequência, até hoje acontece a questão dos retirantes em si, das pessoas saírem aqui do Nordeste em busca de uma vida melhor em São Paulo, no Rio de Janeiro, Santa Catarina. Então, isso até hoje acontece, né? Às vezes não da mesma maneira de passar fome, sim, nessa miséria total, mas até hoje a gente vê casos de famílias deixar o esposo aqui, sei lá, o marido, o filho, para ir em busca de uma vida melhor. Então, ele retratou muito esses aspectos aí, né, dos nordestinos. Em seguida, nós temos aqui a sua obra Guerra e Paz, certo? Essa obra aqui representa a paz, tem tons mais claros, certo? E essa aqui representa a guerra no Brasil. Lembrando, né, esse painel ele foi encomendado pela ONU e ele produziu em 1956, né? Apresenta figuras sobrepostas, né? Vocês podem observar aí o jogo de figuras sobrepostas, sem perspectiva, não tem profundidade, certo? É chapada, é reta. É uma obra que expressa alegria e aconchego. Essa daqui é porque não dá para visualizar bem, né? Pela questão da imagem. E a outra representa tristeza e desamparo, né? A lamentação. Nessa aqui vocês vão encontrar pessoas brincando, crianças, certo? Com a família. Nessa aqui vocês encontram pessoas se lamentando, chorando, certo? Enterrando alguém da família, certo? Então, mostra essa questão entre o Brasil, né? Da guerra que as pessoas viviam e da paz, da morte, da perda, da dor, do sofrimento. E
e também da alegria, da união, da família, do amor. Então ele quis mostrar mais ou menos isso na sua obra Guerra e Paz. Alfredo Volpi. Alfredo Volpi foi considerado o pintor das bandeirinhas, né? Ele é conhecido como o pintor das bandeiras. Ele nasceu em Lucca, na Itália, mas era brasileiro de coração. Chegou ao Brasil com 1 ano e meio de idade e veio aqui por 92 anos, certo? De início, ele começou a trabalhar como encanador, né? E pintava muros de várias casas em São Paulo. E no decorrer desse trajeto de trabalho, né, durante o seu dia a dia, ele via diversos casarões e ele ficava encantado, né, ao observar os detalhes desses casarões, as cores. Foi aí que ele começou, né, a trabalhar nas artes plásticas. Ele dominava a pintura acadêmica, mas aos poucos suas obras foram apresentando referências modernistas, ou seja, ele dominava a questão de trabalhar o figurativo, certo? De trabalhar aperfeiçoamento, a técnica, assim, a imagem como ela era, como a academia, né, exigia, o domínio, a técnica. Só que aí, apesar passar dos dias, certo, ele começou a mudar a referência artística das suas pinturas. Ele começou a trabalhar elementos modernistas, ou seja, o modernismo ele trabalhava apenas sua expressão, certo, deixando de lado as regras acadêmicas. E aí, né, ele começou a trabalhar de diversas maneiras e de diversos temas, entre eles as bandeiras, certo? As famosas bandeirinhas. Ele foi um pintor, né, considerado pela crítica como um dos artistas mais importantes da segunda geração do modernismo, certo? E uma das características de suas obras são as bandeiras e os casários. Começou a pintar em 1911, executando murais decorativos, e em seguida trabalhou com óleo sobre madeira, consagrando-se como mestre utilizador da têmpera, a têmpera produzida com o ovo, certo? Em seguida nós vamos ver aqui Volpi, né? No finalzinho já de sua vida, ele morreu aos 92 anos, e aqui nós temos uma fachada que foi pintada em meados de 1950, retratando um dos casares que ele gostava, né, de trabalhar. Vocês podem observar que ele trabalhou aqui elementos das cores primárias, certo? O azul e o vermelho. Então ele utilizava também esse processo de cores, né, para combinar essa questão, né, da forma em si da produção das suas obras. Em seguida nós temos aqui também a fachada das bandeiras brancas de 1950. Nós temos bandeirinhas em ogivar e as casas, né? Diversas casas, podem observar aqui, de 1950. Então, por conta disso, né, dessas bandeiras em si, ele foi considerado o artista das bandeiras, né? As pessoas brincam dizendo que ele é o artista junino, que gosta de trabalhar com as bandeirinhas, as bandeirolas. Continuando, nós temos a grande artista Tarsila do Amaral, certo? Gente, ela não chegou a participar em si, está no momento da exposição, né, da Semana de Arte Moderna. Mas a sua arte, a sua pintura estava ali presente, ela influenciou muito a obra modernista, certo? Do século XX. Então a gente não poderia deixar ela de fora, certo? Tarsila do Amaral, ela nasceu no interior de São Paulo, em Capivari, na fazenda São Bernardo. Então desde pequena ela sofria a influência, né, daquele interiorzão, certo? De São Paulo. Ele gostava muito de retratar as negras, as mães de leite, certo? As escravas da sua família, né? O pai dele era de família rica, e aí ela, né, conseguia observar, e ela acabou viajando cedo, né? Saiu do Brasil aos 16 anos e foi estudar em outro país, em Barcelona, certo? Voltou ao Brasil depois de longos estudos lá, né? E estudou desenho e pintura com o artista acadêmico Pedro Alexandrino, que foi um dos diretores da Academia de Arte do Brasil. Foi para a França e esteve com contato, né, em contato com os impressionistas que trabalhavam com a luz do momento, a luz do sol. E aí ele teve esse contato com Henri Matisse, certo? Entre outros artistas. Aí ela voltou ao Brasil 4 meses após a Semana de Arte Moderna, que aconteceu do dia 13 a 18 de fevereiro de 1922. Só 4 meses foi que ela conseguiu retornar, certo? E trazer um pouco, né, dessa característica dela da arte de lá, que sofreu influência da França, e começou a trabalhar com outros temas voltados para o país, para o Brasil. Por ser uma obra, né, por ser uma obra de grande influência e de
de ser muito ampla, as obras de Tarsila começaram a ser divididas em 3 fases. Uma delas é a fase pau-brasil, né? Vocês vão ver já já. A segunda é a antropofágica, que as pessoas ficam muito confusas com aquelas obras dela, né? Cheia de movimentos. E a última é a fase social. Nós temos aqui a imagem de Tarsila, né? Do Amaral, e seu autorretrato, né? Feito por ela, trabalhando a sua fisionomia, né? Com o estilo ligado ao modernismo brasileiro. Nós temos aqui a predominância das cores também, vibrantes, né? E nós temos aqui o vermelho e o azul, que são cores primárias. Em seguida, nós vamos aqui para a primeira fase, que foi a fase pau-brasil, né? Tarsila retrata aspecto da vida brasileira, usando um colorido forte, com a predominância de tons azuis e rosa. É nessa fase aqui que ela trabalha os elementos geométricos, porque Tarsila, nesse momento, ela sofre influência do cubismo, certo? Então ela vai utilizar em suas obras diversos elementos geométricos e vai trabalhar com tipos humanos, né? Como caboclos e negros, porque ela via isso aqui muito na sua infância, né? Na fazenda que ela residia. Vai trabalhar a cultura do povo brasileiro. Vocês vão ver agora, né, a obra dela, O Mamoeiro. Vocês podem observar aí que essa obra tem a predominância do tom azul e do tom rosa, certo? E vocês podem notar aqui os elementos geométricos, certo? Que ela sofreu a influência do cubismo desse período. Ela pintou essa obra aí, O Mamoeiro, em 1925. E vocês podem notar também a presença aqui das raças, né, dos negros em si, que ela destacou nessa sua obra. A segunda fase de Tarsila é a fase antropofágica, é aí que vai aparecer, né, o abacuru, certo? Que vai aparecer o sol poente, diversas obras, né, de formas diferenciadas, digamos. Então esse período é caracterizado pela deformação das figuras retratadas e pelo colorido intenso, certo? Ela vai trabalhar muito as cores, o jogo de cores, de performance, certo? E algumas obras dessa fase são surrealistas, ou seja, não representam a realidade, são tiradas do sonho da artista, da imaginação, certo? São surreais, são coisas que não existem, mas ela vai produzir, né, essa obra de forma espetacular. Tarsila, ela pintou sonhos, né, da imaginação dela, segredos, mistérios, usando linhas, cores e composições irregulares, diferentes do mundo real. Vocês podem observar aqui um exemplo bem claro, o Sol Poente de 1929, né? Aquela outra do pau-brasil foi em 1925, essa aqui, 4 anos após, né, a fase antropofágica, a partir do ano de 1929. Então, observe aqui, né, o detalhe das cores em destaque, né, e são formas irregulares que foram tiradas da imaginação da artista do sonho. Vocês podem observar que isso aqui não existe, assim como a bacuru, certo? Então, são coisas retiradas da imaginação, coisas que são consideradas surreais, surrealistas. E, por fim, a última fase, né, que representa aquele estilo da artista, é a fase social. Sua maior preocupação nessa fase é a representação de temas sociais, da sociedade em si, gente. A questão da pobreza, né, do envolvimento do Brasil com diferentes culturas. Então, ela vai começar a trabalhar essa questão aí na fase social. Retratou operários, pessoas tristes e oprimidas, a miséria, a dor e a desigualdade sociais das raças. Momento em que o mundo passou por uma crise econômica enorme, certo? Então, em destaque, eu trouxe aí para vocês a obra Os Operários, que foi pintada em 1933. Então, vocês podem observar aqui que os operários, né, certamente trabalham nessa determinada empresa, e aí vocês podem observar, né, a questão do detalhe assim, que ela destaca nos rostos dos principais elementos dessa pintura. Então vocês podem observar que são diversas raças, né? Temos negros aí, temos brancos, pardos, são pessoas brasileiras, pessoas africanas, pessoas do Japão, como no século XX receberam diversos imigrantes, certo? Aqui no Brasil. E aí ela fez essa mistura de raça, certo? E vocês podem observar que essas pessoas não apresentam uma fisionomia, né, alegre, certo? São pessoas de fisionomia de tristeza, de dor, certo? De lamentações. Então ela quis mostrar essas pessoas, né, de forma oprimidas, certo?
de forma simples, certo? Mas destacando a dor e o sofrimento dessa população que era um pouco deixada de lado naquele momento daquela crise econômica no país. E para finalizarmos, nós temos aqui a mistura de algumas de suas obras, como a Cuca, né? Da segunda fase da artista, o Abapuru, né, que é uma fase antropofágica, a mais renomada obra dessa artista. Nós temos aqui o Pescador também, né, esse aqui que já mostrei para vocês anterior. E aí nós temos essa mistura de elementos geométricos, certo? E formas irregulares, tudo uma mistura com destaque, se vocês observarem em todas as obras, as cores, que são as cores predominantes do Brasil, né? Da temática brasileira, da cultura brasileira. Então, é o elemento principal da arte moderna do século XX, são trabalhar as cores do nosso país, os elementos do Brasil, deixar de lado os elementos dos países, certo? De outros países, como da Europa, tá? Porque, gente, então, para finalizar, eu deixo aqui apenas uma mensagem para vocês, né? E temos um trabalhinho que eu quero que vocês façam, certo? Uma atividade prática, que é essa daqui, o Sol Poente de Tarsila do Amaral. Vocês podem fazer essa atividade utilizando uma folha de ofício, certo? Para quem não tiver determinado material, uma folha de ofício A4, ou vocês podem utilizar uma cartolina, caso vocês tenham em casa, certo? Então vocês recriem, né, a obra de Tarsila do Amaral, o Sol Poente da fase antropofágica. Assim como vocês criaram, né, a Abapuru, representando também a arte moderna na aula anterior, certo? Então, boa prática, né? Boa atividade para vocês. Utilizem giz de cera, quem tiver, que não tiver, utilize outro material para pintar, como lápis de cores, certo? E capriche na atividade. Eu espero que vocês gostem, que vocês façam e que mandem para mim também, né? Que eu quero conferir a atividade de todos vocês. Um cheiro, se cuide e fique com Deus. Tchau, tchau, pessoal.